Depois de passar 4 anos no meu primeiro emprego, eu vi que ali não era o meu lugar e eu precisava me mexer para crescer como um profissional, sair do lugar e trilhar meu próprio caminho. Se você perdeu o primeiro vídeo sobre essa série aqui, onde eu estou falando o que eu aprendi nos empregos por onde eu passei durante a minha carreira criativa, confere a playlist completa aqui na descrição. O objetivo dessa série de vídeos é falar justamente o que eu aprendi, como eu aprendi, né? E como eu me tornei um profissional criativo durante aí os meus 15 anos de carreira. No vídeo passado eu falei sobre o meu primeiro emprego e nesse aqui eu vou dar continuidade a esta saga falando justamente da minha segunda oportunidade de emprego, que foi quando eu saí de um birô onde eu tirava cópias no terminal rodoviário da cidade onde eu morava e fui trabalhar em uma gráfica. Bom, depois de 4 anos trabalhando como tirador de xerox, né, fotógrafo de documentos também, editando imagens, digitando textos, operando equipamentos de cópia, eu resolvi justamente arriscar uma nova oportunidade. Existiam na cidade onde eu morava algumas agências de comunicação visual e também algumas gráficas. Eram bem pequeno porte mesmo. Na verdade, onde eu morava, que era um bairro um pouco afastado do centro, digamos assim, tinha uma gráfica ali perto que eu conhecia, mas pouco sabia sobre o segmento. E aí eu fiquei sabendo através de um amigo que eu tinha no bairro onde eu morava. Ele trabalhava com comunicação visual, trabalhava com serigrafia, tela, que ele tinha passado em um concurso e, já que ele trabalhava na gráfica, justamente que eu conhecia, né, que eu já o tinha ouvido falar, ele trabalhava nessa gráfica e ele ia deixar a vaga dele disponível para outra pessoa. E aí nisso foi aí que surgiu, na verdade, essa ideia, né? Poxa, cara, eu acho que eu posso tentar entrar nessa gráfica para me mudar de emprego, para eu sair de onde eu estou e tentar uma coisa nova. Só que ele me deu alguns toques, né? Pô, Lilton, você quer entrar na gráfica? Lá a gente usa bastante o Corel. Você sabe usar Corel? Até então a única coisa que eu sabia usar era Photoshop, né? Tinha aprendido ainda na marra como é que utilizava, então eu não tinha noção de como o CorelDRAW funcionava. E eu falei, cara, olha, eu não sei usar Corel, mas se tu me der aí umas dicas, eu acho que eu consigo pegar rápido. Nisso, ele tinha passado no concurso e já estava no processo de desligamento lá da gráfica e ele ia sair na próxima semana. Então eu tinha uma semana para conseguir aprender alguma coisa com ele, isso sem falar, sem nem ter ido atrás da vaga, sem nem conversar com ninguém da gráfica, a não ser ele mesmo, né? Mas aí ele fez lá aquela média, conversou com o chefe dele e falou, olha, vou sair, mas eu já tenho um rapaz para te indicar. E aí vamos marcar uma entrevista com ele. E foi isso que aconteceu. Depois de uma semana praticando com ele, aprendendo, na verdade eu ia para casa dele à noite, ele me mostrava o que era o Corel, aí que eu fui conhecer o que era CorelDRAW, para que ele servia. Eu acompanhava ele nas revelações de tela para serigrafia. Antes de entrar no meu emprego, na verdade durante trabalhar no meu primeiro emprego, eu ainda fazia uns bicos de pintura e de serigrafia com um tio meu, né, que morava comigo. Então eu já tinha mais ou menos o conhecimento, pelo menos, da serigrafia, aquela que a gente fazia na caneta mesmo e cortava com estilete. E aí, quando eu decidi justamente entrar na gráfica e aprender sobre o Corel para entrar nessa gráfica, aí eu fui apresentado a serigrafia que utilizava o desenho vetorial. Olha, a gente desenha aqui no Corel, imprime no papel, passa o óleo, era óleo mesmo, de fazer tudo meio artesanal. Passa o óleo aqui e revela a tela no sol com a emulsão. Então foi ali que eu aprendi o que era serigrafia e como o CorelDRAW era utilizado para isso, para construir textos, construir desenhos, e foi o primeiro contato que eu tive com a ferramenta. Aí, como de costume, né, baixei o Corel, dei aquela craqueada básica, piratão mesmo, instalei no meu computador que eu adquiri enquanto estava no meu primeiro emprego, e aí comecei a praticar Corel em casa enquanto eu não estava aprendendo lá com esse meu colega. E aí o que aconteceu foi que depois de uma semana eu fui lá na gráfica conversar com o dono da gráfica. Acabei combinando com ele de ir lá em um outro dia para fazer um teste para ver se eu conseguiria pelo menos atender as necessidades ali que a gráfica precisava. Eles precisavam de alguém basicamente para gerenciar os documentos, né, para fazer algumas artes para impressão, e a maioria, na verdade, do material que eles desenvolviam eram convites, ingressos, cartazes, panfletos, mas não era nada muito mirabolante. Na verdade, a grande maioria dos projetos que eram rodados na gráfica eram formulários. Naquela época a gente ainda utilizava nota fiscal impressa, né? Então eram notas fiscais, recibos, contratos. E isso eu já tinha experiência, porque eu digitava tudo isso, fazia esses documentos usando o Word no meu primeiro emprego, e agora passaria a desenvolvê-lo de uma maneira um pouquinho diferente. E aí eu fui lá com ele, fiz o teste,
Quando eu fiz o teste, tudo que ele pediu para eu fazer foi, olha, faz um cartão de visitas, eu quero ver o teu resultado. E aí, como eu estava aprendendo Corel, eu não me senti seguro para usar o Corel. Então, ele tinha o Photoshop instalado ali, abri o Photoshop, que era o que eu mais utilizava com mais frequência, ele não ficou comigo, tá? Ele me deixou fazendo o trabalho e foi cuidar das coisas dele. E eu comecei, fiz um cartão de visitas e mostrei para ele. Ele gostou e fui contratado para entrar no lugar deste meu amigo para fazer o papel de... Nem sei se eu posso considerar arte finalista, era uma coisa bem inicial mesmo para gerenciar ali os arquivos que a gráfica fazia, fazer também esses arquivos e começar a levá-los para impressão. Nessa gráfica, ela era dividida em ela tinha duas filiais, né? Tinha a matriz, que ficava ali perto onde eu morava, e tinha a filial que ficava do outro lado da cidade. A cidade era cortada por 2 rios, então era um pouquinho longe, cerca de 20 minutos de carro, atravessando uma estrada que ia por fora da cidade. E aí, quando eu fiz o teste na cidade, mas a vaga era para ficar do outro lado lá, na Vila dos Cabanos, né, que era do outro lado da cidade. Então, depois que eu fiz esse teste, eu comecei a ir lá para esse estabelecimento e lá não tinha ninguém para me ajudar, infelizmente. Mas, eventualmente, eu precisava justamente fazer esse intercâmbio, ir lá do outro lado da cidade, voltar para a matriz. E aí lá na matriz tinha uma moça que trabalhava, que já cuidava de todas as notas fiscais, cuidava de todos os projetos, e ela mexia bastante com CorelDRAW. E a partir desse contato que eu tive com ela, eu comecei a sondar mais, a perguntar mais. Enquanto eu estava trabalhando, tinha alguma dúvida, eu ligava para ela, olha, estou precisando fazer isso, como é que você faz? E comecei a trabalhar na gráfica dessa maneira. Tudo que eu precisava fazer era pegar os arquivos em Corel que já existiam, ok? A gráfica tinha muita coisa. E sempre que surgia uma coisa nova para fazer, eu geralmente ia lá no arquivo, via alguma coisa que já tinha sido feita parecida e reproduzia, dando aí o meu toquezinho de criatividade, fazendo as coisas mais ou menos dessa maneira. Não demorou muito para que eu começasse justamente a pegar o jeito. Comecei a aprender mais sobre o CorelDRAW. Nessa época a internet já estava um pouco mais acessível, já conseguia ver pelo menos tutoriais em textos, em blogs e sites. Já dava para ver alguma coisa no YouTube, ainda era muito precário, mas já tinha alguma coisinha rolando no YouTube. E foi quando eu comecei a aprender mais sobre o CorelDRAW. Depois que eu descobri, na verdade, que os softwares tinham um arquivo de ajuda, sempre que eu precisava tirar alguma dúvida, sempre que eu precisava fazer algum procedimento que eu não conhecia, dava um F1 ali na ajuda do CorelDRAW e ia ler a documentação. E essa foi uma das principais maneiras que eu utilizei para descobrir novos recursos dentro do aplicativo. Quando eu entrei na gráfica, a minha função era justamente essa, fazer projetos que iam ser utilizados na impressão. Nessa gráfica a gente tinha algumas impressoras offset, de uma cor apenas, e também nessa gráfica faziam-se acabamentos, faziam-se carimbos, por exemplo, a gente fazia carimbos, crachás em PVC, fazíamos a partir de acabamento com corte e vinco, fazíamos numeração em ingressos, numeração em formulários. Então a gráfica basicamente tinha ali pelo menos tinha um parque gráfico modesto que conseguia desenvolver boa parte dos processos gráficos necessários à demanda que a cidade tinha. E aí, graças a esse trabalho, eu comecei a me envolver mais no processo de produção. Eu não me contentei em ficar na frente do computador, simplesmente criando arquivo em Corel e mandando para impressão. Eu queria saber como isso funcionava. Então o que foi que eu fiz? Eu decidi, sempre que eu ia para outra cidade, seja dar um apoio, seja porque a demanda tinha aumentado e precisava de gente para ajudar, sempre que eu tinha oportunidade de ir até o parque gráfico, que ficava na cidade, eu ficava na Vila dos Cabanos, né? Sempre que eu tinha oportunidade de ir lá, eu ia lá para dentro do parque gráfico e conversava com o impressor, conversava com o pessoal do acabamento, ajudava, me envolvia sempre que possível, tá? Quando eu não estava fazendo alguma coisa lá em cima, eu não ficava parado. Desocupei, vou lá embaixo ver se o pessoal precisa de alguma coisa, se eu posso ajudar em algo. Isso me ajudou muito a enriquecer o meu leque de conhecimento dentro desse segmento. Conversava com o impressor, ficava olhando, o que você está fazendo aí? Você está imprimindo, que cor que você está imprimindo? Como é que funciona? Eu vi que você colocou água ali em cima. Para que serve essa água que você colocou aí em cima? Para tinta, para misturar melhor a tinta. Mas e aí, depois que você precisa trocar a tinta, como é que você faz? Você tem que lavar a máquina? Ele falou. Então eu fui sondando, perguntando, pesquisando dentro do meu ambiente de trabalho e assim eu fui me fortalecendo, digamos assim, me carregando de conteúdo que eu não conhecia, que eu desconhecia completamente. Enquanto eu estava ali ajudando a fazer encadernação de material impresso, eu olhava também os ingressos que estavam sendo numerados, tentava entender como é que você faz a numeração. Mas são 6 ingressos, como é que você faz para os números ficarem certinhos? Então tudo isso eu ia perguntando e ia aprendendo. De forma alguma eu me contentei
em fazer apenas aquilo que eu estava sendo pago para fazer. Eu sempre tentei aprender mais e me posicionar de maneira, ainda que isso não fosse consciente, tá? Eu fazia isso porque eu tinha curiosidade, eu não tinha essa consciência de que isso pudesse me ajudar de tal maneira. Mas eu me posicionava quase que de maneira estratégica para estar sempre presente nas funções que a gráfica desenvolvia. Então eu sempre tive esse perfil mais generalista. Eu estava sendo pago para fazer arte, estava sendo pago para fazer formulário, mas eu queria aprender sobre impressão, queria entender como é que funcionava. Quando eu comecei a me envolver mais nos processos de fabricação dos fotolitos, a gente ainda fazia fotolito naquela época, né? Que são as folhas transparentes para revelar as chapas. Eu me envolvia, eu imprimia, mandava material, ia lá ver quando chegava o fotolito. Cara, como é que é isso? Deixa eu ver. Como é que você faz? Ah, você coloca na chapa e aí depois vai para a mesa de luz? Quanto tempo? E aí, se der errado, o que é que você faz? Então, eu ia sempre perguntando, questionando e isso me ajudou a compreender como era o fluxo de trabalho de uma gráfica. É óbvio que dentre os 8 anos, eu passei 8 anos nessa gráfica, tá? Dentre esses 8 anos que eu passei lá, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu entrei apenas sabendo um mínimo de Corel e um pouquinho de Photoshop. E o conhecimento que eu tive no meu primeiro emprego de digitar documentos, de pelo menos construir um currículozinho mais bonitinho, já me deram uma base para que eu pudesse fazer documentos melhores na gráfica também. Quando pediu para fazer um contrato, eu já sabia o que precisava, o que tinha que colocar, como que tinha que organizar. A diferença é só que eu precisava colocar isso em um software gráfico para impressão offset. E aí nessa gráfica também se tiravam fotos 3x4, o que foi o que me deu bastante destaque, porque como eu já tirava fotos 3x4 no primeiro emprego, eu já tive muito mais facilidade para desenvolver esse tipo de atividade. Já apresentei o Photoshop, olha, a gente pode melhorar a foto no Photoshop, podemos fazer assim, assim, assado. E comecei a me envolver mais e apresentar também novas propostas de melhoria para dentro do trabalho onde eu estava. Enquanto eu trabalhava na gráfica, eu também comecei a me profissionalizar e a procurar novos meios de aprender mais sobre o segmento criativo. Participei de feiras, de fóruns, de workshops, comprava cursos, eu não ficava parado definitivamente. Depois de 2 anos nessa gráfica, 2, 3 anos, eu tive um insight, né? Eu acabei caindo na real, depois de estudar bastante sobre o segmento criativo. Nessa gráfica, por exemplo, tudo que eu fazia era tido como um processo comum do estabelecimento e que não era visto como uma mão de obra especializada. Por exemplo, se chegava um cliente e ele queria fazer um ingresso, eu fazia o ingresso e a gráfica só cobrava a impressão. E aí, depois que eu comecei a me aprofundar mais no segmento, eu justamente vim caindo na real e comecei a perceber o meu trabalho como sendo uma especialidade, como sendo uma mão de obra diferente. E aí eu comecei a indagar o meu chefe. Olha, chefe, a gente faz as artes, eu estou estudando sobre isso, participei de alguns seminários, comprei algumas apostilas, e eu vejo que isso aqui não é bem assim. A gente pode aproveitar esse potencial que eu tenho para criar material e adicionar isso como custo para o nosso cliente, porque a gente, querendo ou não, a gente está pagando energia, internet, computador. Então isso pode acabar gerando uma fonte de renda mais legal para a gente. Foi difícil no começo, já falei inclusive algumas vezes sobre isso aqui, mas a gente conseguiu também transformar a gráfica de maneira que ela passasse a reconhecer não só a qualidade dos seus produtos, né, porque era uma gráfica, a única gráfica que tinha o parque gráfico daquele jeito na cidade, mas também começamos a valorizar ainda mais a nossa mão de obra especializada, porque eu tirava fotos 3x4, eu fazia materiais gráficos e depois de 2 anos trabalhando na gráfica eu comecei a fazer materiais muito melhores, muito mais interessantes, muito mais visualmente agradáveis. Eu comecei também a automatizar processos, porque durante os meus estudos de Corel eu aprendi como numerar, aprendi como usar dados variáveis e como automatizar tudo isso para agilizar o trabalho. Então, quando eu entrei na gráfica, a gráfica tinha suas pessoas, tinha suas ferramentas, mas à medida que eu ia crescendo, que eu ia me desenvolvendo, eu ia implementando isso no meu trabalho e isso trouxe muita vantagem para a gráfica onde eu trabalhava, tornando ela mais competitiva e conquistando mais clientes. Isso tudo porque eu era curioso, porque eu gostava de trabalhar com o que eu fazia, eu gostava de fazer o que eu fazia. E sempre procurei me profissionalizar cada vez mais, sempre fui muito curioso. Não fiquei parado. Tudo aquilo que eu fazia no meu primeiro emprego, revistas, CDs, livros, eu continuei fazendo na gráfica. Só que ali na gráfica eu tinha pessoas que podiam me ajudar a aprender mais. Sempre que eu tinha uma dúvida, eu tinha alguém para responder, alguém para me ajudar. Como é que funciona esse negócio de policromia? Me explica aí.
ele me explicava e eu ia correr atrás de mais informações, ia aprender mais, né? Impressor. Como é que funciona esse negócio de faca, corte e vinco? Ah, é assim, beleza. O que é que precisa para fazer a faca? Assim. Então, dessa maneira, eu fui me desenvolvendo como um profissional. Eu trabalhei nessa gráfica por 8 anos. Imagina a quantidade de coisas que eu consegui aprender ali. Não só na gráfica, mas com todas as oportunidades que foram surgindo com o passar dos anos. A gráfica se relacionava com fornecedores, que se relacionavam com prestadores de serviços. Então, nessa interface, nesse contato nesse mundo que a gráfica me abriu para o segmento gráfico, de fornecedores, de pessoas, eu pude justamente ver que eu, como profissional, era muito pequeno e precisava crescer cada vez mais se eu quisesse me desenvolver dentro desse segmento. Foi aí que eu descobri a minha paixão por arte final, aprendi mais sobre arte final, como receber, preparar e ajustar arquivos para o fluxo de trabalho de impressão offset. Isso só foi possível justamente porque eu me envolvi com o fluxo de trabalho de impressão, e aí depois de alguns anos eu já sabia exatamente o que era preciso, né? Pô, o cara mandou um documento aqui, eu vi que não vai rolar. Esse preto aqui está composto, está chapado, ou esse preto aqui está muito carregado, isso vai dar problema na impressão porque vai gastar muita tinta. Então, entendendo esses processos, eu consegui me tornar um profissional chave dentro da gráfica onde eu trabalhava. É muito difícil conseguir resumir tudo o que eu aprendi, tudo que eu vivenciei em um vídeo, até mesmo para evitar que ele fique muito longo. Infelizmente eu não tenho como relatar em detalhes cada uma das coisas que eu fiz nessa gráfica. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais, quiser perguntar alguma coisa específica, use os comentários aqui embaixo, porque assim eu consigo ir respondendo pontualmente qualquer dúvida que você quiser. Enquanto eu trabalhei nessa gráfica, eu me descobri como um profissional criativo. Aprendi muito mais. Aprendi sobre Photoshop, aprendi sobre Corel, eu me desenvolvi muito no CorelDRAW. Depois do Corel eu descobri o InDesign, aprendi InDesign. Descobri o Illustrator e aprendi Illustrator. Tudo isso em demandas que iam surgindo enquanto eu trabalhava. Uma vez apareceu um cliente lá com um arquivo .ai, que eu não fazia ideia de onde vinha. E aí, como é que eu vou resolver isso? Descobri o que era o Illustrator. Fui atrás, pesquisei, baixei, instalei. Naquela época era tudo piratão mesmo, não tinha dessa. E aí, assim eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo. Para descobrir ali o Illustrator e aprender a mexer nele, eu já tinha as manhas do Corel, já tinha as manhas do Photoshop. Abri o Illustrator, dava um F1 e lia a documentação de ajuda. Abria a internet e pesquisava como engrossar uma linha, como deixar uma linha mais grossa no Illustrator, como formatar texto no Illustrator. Naquela época era bem mais difícil a gente encontrar informações, mas isso são só exemplos, tá, do que a gente pode procurar e pode aprender por conta própria. E foi assim que eu fui me desenvolvendo durante todos esses anos. Quando eu estava na gráfica, eu consegui expandir ainda mais o meu ramo de atuação, porque conheci outras pessoas que me deram novas oportunidades e eu consegui aproveitar essas oportunidades para tanto entrar no setor de educação, comecei a ensinar, quanto também para entrar no setor industrial, que foi onde as oportunidades começaram a surgir de maneira diferente. Mas isso aí já vou deixar para o próximo vídeo, onde eu vou falar, tá, sobre como eu comecei a ensinar e como eu me tornei professor na cidade onde eu morava, graças ao trabalho que eu acabei desenvolvendo na gráfica e como eu me destaquei com os parceiros da gráfica, tá certo? Não esquece que você pode perguntar usando a seção de comentários aqui embaixo, vamos conversar, isso vai ajudar a gente bastante a trocar ideias e pode ajudar você a aprender alguma coisa nova. Não se esqueça que você pode conferir todos os vídeos dessa série na playlist que vai ficar aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.